Seja muito bem-vindo ao nosso encontro. Vamos continuar a nossa reflexão sobre a missão da Igreja no documento de Aparecida, tendo presente que nosso texto base é este, Testemunhos de Aparecida. No último encontro, nós começamos a olhar mais de perto as características da pastoral missionária. Vimos apenas a primeira. Hoje começamos a olhar a segunda característica, que é a atenção às culturas. O aspecto próprio de uma pastoral missionária, seja nacional, diocesana ou paroquial, é a atenção às culturas. Para favorecer o contato fé e cultura, de maneira que a fé se expresse na modalidade própria das culturas, e essas sejam caminhos de expressão da fé. Documento de Aparecida, no número 477, nos diz o seguinte: a quinta conferência de Aparecida olha positivamente e com verdadeira empatia as diferentes formas de cultura presentes no nosso continente. Quantas culturas estão presentes no nosso continente latino-americano? A fé só é adequadamente professada, entendida e vivida, então, adequadamente professada, entendida e vivida, quando penetra profundamente no substrato cultural de um povo. Quando ela tem incidência na vida e na cultura de um povo. Desse modo aparece toda a importância da cultura para a evangelização. A evangelização não pode descurar a cultura, senão não vai acontecer evangelização nenhuma. Pois a salvação trazida por Jesus Cristo deve ser luz e força para todos os anseios, para situações alegres ou sofridas e para as questões presentes nas respectivas culturas dos povos. O encontro da fé com as culturas as purifica, permite que desenvolvam suas virtualidades, enriquece-as, pois todas elas procuram, em última instância, a verdade. Todas as culturas procuram a verdade que é Cristo Jesus, como Ele mesmo se definiu. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O convite a abrir-se às culturas, mesmo se apresentam com aspectos negativos, é uma necessidade. E aqui, Aparecido no número 480, vai chamar a nossa atenção para um dado importante. Neutralizar a cultura de morte com a cultura cristã da solidariedade é imperativo que diz respeito a todos nós e que foi objetivo constante do ensino social da Igreja. Neutralizar a cultura de morte. A cultura de morte que se apresenta diante de nós pela violência, pelo aborto, pela pobreza programada, pela miséria. Tudo isso faz parte da cultura de morte. Neutralizar a cultura de morte com a cultura cristã da solidariedade é imperativo que diz respeito a todos nós. No entanto, o anúncio do Evangelho não pode prescindir da cultura atual. Essa deve ser conhecida, avaliada e, em certo sentido, assumido pela Igreja, com linguagem e compreendida por nossos contemporâneos. Somente assim a fé cristã poderá aparecer como realidade pertinente e significativa de salvação. É preciso notar que os grandes desafios missionários de hoje se lançam a partir da cidade, com toda a complexidade e pluralismo que a caracteriza. Por esse motivo,
Aparecida dá uma ênfase especial na evangelização da cultura urbana. Então, era no número 510, e nós encontramos o seguinte: a cidade se converteu no lugar próprio das novas culturas que se vão gestando e se impondo, com nova linguagem e nova simbologia. Essa mentalidade urbana se estende também ao próprio mundo rural. Com esse mundo globalizado, com esse mundo da internet, as culturas estão presentes em todos os cantos. Definitivamente, a cidade procura harmonizar a necessidade do desenvolvimento e do desenvolvimento das necessidades, fracassando frequentemente nesse propósito. Depois de analisar a complexidade da cidade, Aparecida convida a enfrentar os desafios que nos lança no campo da evangelização. E agora o número 513, onde encontramos o seguinte: a igreja, em seu início, se formou nas grandes cidades do seu tempo, começando lá por Jerusalém, e se serviu delas para se propagar. Por isso, podemos realizar com alegria e coragem a evangelização da cidade atual. É o grande desafio da evangelização no nosso tempo. A evangelização na cultura urbana. A evangelização na cidade. Sem dúvida, esse chamado à evangelização da cidade não diminui a urgência da atenção evangelizadora e a realidades tão importantes como o mundo dos povos originários e afro-americanos. E aqui 2 números que Aparecida vem nos ajudar. Número 531. Número 531. Chama a nossa atenção. A igreja estará atenta frente às tentativas de desarraigar a fé católica das comunidades indígenas. Com isso, elas ficariam em situação indefesa e confusa, frente aos embates das ideologias e de alguns grupos alienantes, e isso atentaria contra o bem das mesmas comunidades. E depois, no número 532, mais lá no final, Aparecida diz: conhecer os valores culturais, a história e as tradições dos afro-americanos, entrar em diálogo fraterno e respeitoso com eles, é um passo importante. É um passo importante na missão evangelizadora da igreja. Que nos acompanhe aí o testemunho de São Pedro Claver. E aí passamos para a terceira característica da pastoral missionária, o modelo paradigmático. A alusão de Aparecida à igreja em seus inícios, quando se formou nas grandes cidades, nos leva diretamente a considerar esse modelo paradigmático. É um paradigma. E Aparecida, no número 369, vai nos dizer o seguinte: encontramos o modelo paradigmático dessa renovação comunitária nas primitivas comunidades cristãs, e relatado especialmente no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, 42 a 47, que souberam buscar novas formas para evangelizar de acordo com as culturas e as circunstâncias. Foram sendo introduzidas nas culturas, levando em conta as diversas circunstâncias. Que as primitivas comunidades cristãs sejam assumidas como modelo paradigmático
é introduzir na pastoral um elemento missionário de primeira ordem, que temos aprendido da igreja primitiva ou da chamada pré-cristandade. A igreja primitiva é a igreja dos primeiros tempos, começadas lá em Jerusalém. Quais sejam esses tempos é algo que devemos definir e é preciso dizer que não há unanimidade a esse respeito. Quando Davi Bosch, por exemplo, segundo Hans King, quis referir-se a esse período, fixou esse período entre o ano 100 e o ano 600, dando-lhe o nome de Igreja do Oriente ou Igreja Grega. Mas isso aqui também não é suficiente. Na realidade, nem era só do Oriente e nem tampouco grega. Havia comunidades de língua latina, como a comunidade de São Cipriano em Cartago, a comunidade de Tertuliano, a comunidade de Santo Agostinho. Além disso, com muita facilidade se mesclavam línguas e as pessoas, pois havia uma grande mobilidade, assim que os cristãos não se identificavam nem por língua, nem por área geográfica, mas simplesmente por ser cristão em caminho. Um povo de peregrinos, um povo a caminho do reino definitivo. Assim os cristãos se definiram nos primeiros tempos. Esse período, que pode ir desde o tempo pós-pascal, tempo depois de Pentecostes, até o início do V século, se pode chamar pré-cristandade. E o distingue da cristandade não por um corte pontual, como poderia ser o decreto de Constantino ou a legislação introduzida pelo imperador Justiniano, mas por uma modificação paulatina dos acentos. Os acentos é que foram mudando. Então, é oportuno comparar os acentos que se foram dando e que se distinguiram a cristandade posterior da pré-cristandade, própria da igreja primitiva. Modelo paradigmático a que a Aparecida nos convida a voltar os olhos. Falo de acentos, não de etapas da vida da igreja. Acentos. Apresentados como, então, não falo de etapas, mas de acentos da vida da igreja contraposta. Apresentadas como um branco ou preto, como se a primeira não houvesse passado nada para a segunda. Não, não é isso. É esta uma visão própria de teologias católicas que querem identificar-se com uma primeira época cheia de luz e atribuir-lhe ao cristianismo uma segunda época cheia de trevas. Não é por aí o caminho. Vejamos as características deste modelo, assim como as razões pelas quais devemos inspirar-nos nos mesmos, segundo a Aparecida. Então, um primeiro elemento que aparece é a questão marginal, ou seja, o cristianismo não estava no centro. Vamos lá. Na pré-cristandade, os cristãos ocupavam as margens da sociedade, não o seu centro. Eles eram considerados seguidores de uma religião ilícita ou uma superstição ilegal, não acolhida pela cultura e pela sociedade dominante, e que podia dar espaço à autoridade para persegui-los ou, ao menos, desacreditá-los. Quanta perseguição sofreu a igreja primitiva? Os apóstolos, quanta perseguição! Olha os santos São Pedro, São Paulo e todos os outros foram perseguidos. Tertuliano, um padre da igreja, nos conta que os cristãos eram castigados, às vezes, simplesmente para aplacar os deuses. Então, os povos que tinham outras religiões castigavam os cristãos para aplacar os seus deuses, que não eram deuses. Um convertido era alguém que passava de cidadão normal
a membro fanático de um grupo desviado das normas mais amplas da sociedade. Era assim que os cristãos eram vistos. Portanto, desvalorizados, quando não perseguidos e massacrados. O cristianismo, socialmente, era incluente, acolhia. De tal forma que todo o que quisesse podia fazer parte do mesmo de forma livre. O cristianismo é aberto, acolhe as pessoas, anuncia Jesus. A pessoa se convertia e vinha para o seio da comunidade cristã. Portanto, o cristianismo socialmente era incluía. Não obstante, aqueles que estavam no ponto alto da sociedade, aos homens da aristocracia, pouco lhes atraía o cristianismo, porque, obviamente, tinham que despojar-se do seu bem-estar, do poder, como foi o caso de Cipriano. Os cristãos eram excluídos dos centros de poder. Dessa maneira, as comunidades desenvolveram formas descentralizadas de vida que tinham como sede as mesmas casas. A igreja acontecia nas casas. Foi assim que a igreja começou. Ali se lia a palavra de Deus, não de cima para baixo, mas a partir da periferia. Essa tendência de localizar a igreja numa periferia escondida se volta a experimentar no nosso tempo. E aí, Aparecida, no número 504, vem nos dizer o seguinte: tanto um antigo laicismo exacerbado como um relativismo ético que se propõe como fundamento da democracia animam fortes poderes que pretendem refutar toda a presença e contribuição da Igreja na vida pública das nações e a pressionam para que se retire para os templos e para os seus serviços religiosos. É forte a pressão para que a Igreja viva na sacristia. Veja, por exemplo, não faz muito tempo, a proibição da imagem do crucificado em repartições, em alguns lugares, em repartições públicas. Uma forma de nos levar àquilo que era no início, marginalizar o cristianismo, a igreja. Então, uma experiência vivida lá no passado e que hoje, de certa forma, há uma tendência que quer reduzir o espaço do religioso, dizendo que somos um Estado laico e, portanto, não há espaço para questões religiosas. Essa é uma falsa compreensão de Estado laico. Estado laico comporta espaço para todo mundo. Por nossa culpa, ou sem ela, é preciso dizer que hoje também temos ficado em muitos campos em situação marginal e pouco a pouco, como nos primeiros tempos, devemos ir influindo novamente nos âmbitos especialmente culturais de que fomos excluídos. As constatações são diversas. Aparecida lembra? Muitos católicos se encontram desorientados frente a essa mudança cultural. E Aparecida lembra uma necessidade, número 502. A realidade atual de nosso continente manifesta que existe uma notável ausência no âmbito político, comunicativo e universitário de vozes e iniciativas de líderes católicos de forte personalidade e de vocação abnegada que sejam coerentes com convicções éticas e religiosas.
É por isso que é preciso investir, por exemplo, na pastoral universitária. Papa Bento XVI, em São Paulo, quando ele falou aos bispos do Brasil, na Catedral da Sé, de repente, na sua fala, ele nos questionou: onde estão aqueles homens e mulheres de peso na sociedade que no passado transmitiam a fé, a cultura católica, e hoje sentimos falta disso? Sentimos falta disso. O Papa nos cobrava a respeito disso. E a Aparecida está bem nesta esteira. E a Aparecida faz uma constatação lá no número 100. No número 100, na letra D. A Aparecida constata o seguinte: na evangelização, na catequese e, em geral, na pastoral, persistem também linguagens pouco significativas para a cultura atual e, em particular, para os jovens. Muitas vezes as linguagens utilizadas parecem não levar em consideração a mutação dos códigos existencialmente relevantes nas sociedades influenciadas pela pós-modernidade e marcadas por amplo pluralismo social e cultural. As mudanças culturais dificultam a transmissão da fé por parte da família e da sociedade. Frente a isso, não se vê uma presença importante da Igreja na geração de cultura, de modo especial no mundo universitário e nos meios de comunicação social. Todos esses dados apontados por Aparecida são uma mostra desse sentido de marginalidade e dessa perspectiva de marginalidade que se vive hoje e que deve, pouco a pouco, ser superado. Aparecida dá uma voz de alento nesse sentido. No número 491, Aparecida diz o seguinte: queremos felicitar e incentivar a tantos discípulos e missionários de Jesus Cristo que, com sua presença ética coerente, continuam semeando os valores evangélicos nos ambientes onde tradicionalmente se faz cultura e nos novos areópagos. Não são muitos, mas Aparecida cumprimenta os que estão aí nesses campos testemunhando a fé cristã. Porém, o esforço deve tocar diretamente a pastoral missionária e a Aparecida indica uma maneira. É o número 497. A Aparecida apresenta um caminho. É necessário comunicar os valores evangélicos de maneira positiva e propositiva. São muitos os que se dizem descontentes, não tanto com o conteúdo da doutrina da Igreja, mas com a forma como é apresentado. Descontente não com o conteúdo, mas com a forma. Para isso, na elaboração de nossos planos pastorais, são os bispos falando. Por isso, na elaboração de nossos planos pastorais, queremos o quê? Queremos favorecer a formação de um laicato capaz de atuar como verdadeiro sujeito eclesial e competente, interlocutor entre a Igreja e a sociedade, entre a sociedade e a Igreja. Não é à toa que eu estou fazendo esses encontros com um documento de Aparecida, tentando aplicar já esse primeiro desejo de Aparecida. Queremos otimizar o uso dos meios de comunicação católicos, fazendo-os mais atuantes e eficazes, seja para a comunicação da fé, seja para o diálogo entre a Igreja e a sociedade. Queremos atuar com os artistas, esportistas, profissionais da moda, jornalistas, comunicadores e apresentadores, assim como os produtores de informação nos meios de comunicação,
com os intelectuais, professores, lideranças comunitários e religiosos. Queremos resgatar o papel do sacerdote como formador de opinião. Hoje ficamos por aqui. Nosso próximo encontro continuaremos essa reflexão. Até lá.